Voltamos para a nossa aula. E como a gente discutiu, né, agora mesmo, todos os nossos conceitos até agora têm sido relativos. Movimento, deslocamento, distância, não sei o quê. Mas a gente tem uma frestinha de esperança aí, que a nossa física vai ter um único axioma. Um axioma é um princípio incontestável, né? Algo que a gente não vai dizer que é mentira. Toda a teoria é fundamentada a partir desse axioma, beleza? Então, para a nossa física, né, o tempo é absoluto. Isso significa que para todo observador, seja eu, seja você, seja o Virgílio, seja o prédio do departamento de física, o que seja, o tempo é percebido da mesma forma, ou seja, ele passa da mesma forma. Legal? Ele é sempre igual para sempre que a gente for usar ele, beleza? Então, para parar as arestas desse detalhe da nossa física, né, vamos discutir a diferença entre um instante de tempo e intervalo de tempo. Né? O Virgílio está ensinando a gente isso. Os instantes de tempo são como os pontos de posição no sistema de coordenadas. Então, se a gente tem um eixo aqui simbolizando o tempo, né, como o tempo se propaga, né, os instantes de tempo são pequenos pontos aqui, né, nesse sistema de coordenadas, né, nesse eixo. Então, são pontos individuais. O instante de tempo é individual, enquanto o intervalo de tempo é a variação entre dois instantes de tempo. Tá? Então, se a gente tem um T0 e um TF, nosso intervalo de tempo vai ser a variação entre eles. Lembra de variação, né? Variação é o final menos o inicial. Então, se a gente tem T0 e TF, a gente faz TF menos T0 para descobrir o nosso intervalo de tempo, né? Dois instantes de tempo formam um intervalo de tempo, né? Pode ser um pouco confuso aí, pelas palavras serem semelhantes. Uma coisa muito importante sobre o tempo, para a gente, né? É isso que o Virgílio está propondo. Vamos dar uma olhada, né? Agora, falemos da relação do tempo com a variação da posição. A trajetória em vermelho era maior, né? Aquela que a gente viu bem no começo. Tinha uma distância de 10 metros. Assim, podemos dizer que ela demoraria mais para ser cumprida, né? Mas isso é uma especulação. Como a gente pode dizer isso matematicamente? Bom, a gente precisa definir o conceito de velocidade. Então, é isso que eu vou fazer agora. Velocidade. Eu acho muito interessante a gente lançar mão do que o professor Davi ensinou na aula de geometria dimensional, e é gerar formas a partir das unidades. Então, se a gente tem uma unidade de velocidade que a gente usa muito corriqueiramente, né, que é o quilômetro por hora, né, a gente já sabe que quilômetro é uma unidade de distância, né, e hora é uma medida de tempo, né. Então, se a gente tem quilômetro por hora, a gente está dividindo comprimento por tempo, né. Então, se a gente tem L e T, né, L de comprimento, T de tempo, a gente tem uma equação, né, que seja distância sobre instante, intervalo de tempo, desculpe, né, variação de tempo. Então, vamos tentar fazer isso na nossa. Agora que a gente já definiu a velocidade, né? A gente vai tentar comparar matematicamente os tempos que demorariam em cada uma das trajetórias com a mesma velocidade de, digamos, 2 metros por segundo. Veja que eu falei aqui de quilômetro por hora e aqui estou falando de metros por segundo. Beleza? Então são duas unidades de velocidade diferentes, mas as duas têm o mesmo princípio, né? Metros também é um comprimento, segundos também é uma unidade de tempo. Então, se o Davi não ensinou vocês a fazer essa conversão, me avisem que eu ensino, tá? É uma coisa bem simples. Se você quer transformar metros por segundo em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, seria mais ou menos 7,2, né, metros por segundo. 7,2 quilômetros por hora aqui. Tá? Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando de velocidade. Tá? Então, 7,2 quilômetros por hora é uma velocidade bem baixa, né? E a gente está supondo uma velocidade bem baixa. Tá? Então, eu peço que vocês voltem à definição de velocidade, né, que a gente fez aqui no slide anterior, né, d sobre ΔT, e tentem responder essa questão para as duas trajetórias, tá? Então, se D é igual a 6 e V é igual a 2, e se D é igual a 10 e V continua igual a 2, tá? Eu vou resolver agora. Se você quiser parar para tentar,
Para agora o vídeo. Vamos lá. A partir da definição de velocidade, que é v igual d sobre ΔT, né? A gente consegue deduzir o intervalo de tempo necessário para a trajetória, que vai ser a divisão entre d e v. Então, o que eu fiz aqui na definição? Peguei, eu quero descobrir esse ΔT, né? Multipliquei os dois lados por ΔT, né? Apareceu um ΔT aqui desse lado, sumiu um ΔT aqui desse lado. Dividi os dois lados por v, né? Então sumiu o v desse lado e apareceu um v aqui dividindo. Então a gente ficou com ΔT igual a d sobre v, beleza? Se você conseguiu chegar até aqui, muito bom, já é ótimo, tá? Se você não conseguiu passar disso, ou se você não conseguiu chegar aqui, tenta continuar o exercício, tá? A partir daqui, né? Já dei esse primeiro passo. E veja que os dois são iguais até agora, porque a gente está falando teoricamente, não está falando de valores específicos, né? É isso que a gente vai fazer, introduzir o valor das trajetórias, das distâncias. Um jeito que você, né, de você certificar que você acertou aqui na manipulação da equação é fazendo uma análise dimensional para ver se, no caso, essa equação realmente tem uma unidade de tempo. Então, põe aqui metro por segundo, para você ver se vai sair segundo como unidade de ΔT. Beleza? Esse é um jeito de verificar que você acertou a manipulação da equação. Bom, então, olha aí. Na trajetória azul, a gente tem d igual a 6 metros e v igual a 2 metros por segundo. Então, 6 dividido por 2 só pode ser os 3 segundos, né? Então, agora a gente passando para a trajetória vermelha, a gente tem d igual a 10, né? 10 metros, e v igual a 2 metros por segundo. Beleza, 10 dividido por 2, ao longo do tempo tem sendo 5, né? Então, a gente tem um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, demonstrado aí, com a mesma velocidade de 2 metros por segundo, a trajetória azul seria percorrida em 3 segundos e a trajetória vermelha em 5 segundos. É uma diferença de 2 segundos entre uma e outra, né? 2 valiosos segundos, né? O Virgílio tem um desafio, olha só. Vou ler aí o que ele diz. Proponho, então, um desafio a você, caro estudante. Quero saber qual deve ser a velocidade para que a trajetória vermelha seja percorrida em menos de 3 segundos. O que me diz? Então, repara aí que ele pede um intervalo de tempo, não de exatos 3 segundos, mas sim menor que 3 segundos. Tá, beleza? Então, aqui a gente está deixando de supor uma velocidade. Tá? Nesse primeiro exercício, a gente a gente supôs uma velocidade de 2 metros por segundo, sabendo a trajetória, né? Querendo descobrir o tempo. Agora a gente vai fazer o oposto. A gente sabe o tempo, sabe a trajetória vermelha, né? Que é de 10 metros, né? E a gente quer saber qual deve ser a velocidade. Beleza? Você tem que ter uma pegadinha aqui, tá? Tem uma pegadinha, menos de 3 segundos. Tá? É isso que eu vou dizer até agora. Na próxima aula, ou no plantão de dúvidas, eu posso resolver esse problema. Então, olha aí que o Virgílio continua falando para a gente. Sabe o que a velocidade é, na verdade? A velocidade é o que chamamos de taxa de variação. Vamos adicionar esse conceito ao nosso inventário. É por isso que a gente não adicionou velocidade ao nosso inventário, porque ele é, na verdade, uma taxa de variação. Então, dentro do nosso conceito, a gente adicionou agora taxa de variação. Taxa de variação é simplesmente uma divisão, por isso taxa, né? Como a gente fala de taxa de natalidade, por exemplo, lembra? É o número de pessoas nascidas pelo número da população, né? Então a gente tem uma taxa de natalidade, é uma divisão. É uma divisão entre duas grandezas que variam, tá? Por isso de variação, né? Então taxa tem esse motivo, né? Ser uma divisão, e variação porque as duas grandezas estão variando. Assim, a gente consegue saber o quanto uma grandeza varia em função de outra, né? Por isso a gente diz que a velocidade é a variação temporal da posição e a aceleração, a variação temporal da velocidade. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre aceleração, mas saiba já que ela é uma variação de velocidade, né? Se a velocidade é uma variação de posição, beleza? A aceleração por si é uma variação da velocidade. Então, e essas duas grandezas são vetoriais, lembrando daquela que a gente falou no começo da aula, né? A gente tem que separar esses dois tipos. Então, para a velocidade e para a aceleração, vai importar para a gente tanto o módulo, quanto o sentido, quanto a orientação, né? A direção.
Mais sobre aceleração. A gente já sabe que a velocidade tem a unidade de distância por tempo. Mas e a aceleração, que é a variação de temporal da velocidade? Qual a unidade que ela vai ter, né? Uma coisa meio estranha. Então, a gente usando a definição, né, como a gente viu aqui no slide anterior, de taxa de variação, né, no nosso inventário, a gente tem a unidade de velocidade, né, a unidade de aceleração é igual à unidade de velocidade sobre a unidade de tempo, beleza? Então, velocidade é metros por segundo, tempo é por segundo. Então, faz aquele negócio lá de divisão de fração, né? Mantém a primeira, né? Mantém o denominador e inverte o numerador. Então, a gente tem metros por segundo multiplicado por 1 sobre segundo é igual a metro por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a nossa unidade para aceleração, metro por segundo ao quadrado. Sei que é uma unidade meio estranha, tá? Na próxima aula a gente vai entender melhor como ela funciona. Chegamos ao fim da nossa aula, jovem aprendiz. É isso que o nosso Virgílio nos diz. Finalmente a gente conseguiu montar nosso ambiente de trabalho para poder resolver qualquer problema de física mecânica. Vamos dar uma relembrada aí que a gente adicionou ao nosso inventório hoje. Inventário, né? Não inventório. Então, nas ferramentas a gente só tem a régua e o relógio, por enquanto. Mas também a gente vai adicionar algumas coisas, tipo polia, talvez um bloco, né? Mas por enquanto a gente só tem a régua e o relógio, né? Molas também são coisas interessantes, né? E nos nossos conceitos a gente viu o deslocamento, que é a variação de posição, a distância, que é a soma dos módulos das variações de posição, tá? O referencial, que é a nossa âncora, o movimento, que a gente pode ter tanto movimento quanto o repouso, vai variada, né? A variação de posição, né? Vai ser diferente para cada referencial. Uma taxa de variação, que são, né, divisões, grandezas que se dividem e variam em relação uma à outra, né? E a trajetória, que é simplesmente o percurso que a gente vai realizar durante o movimento. Eu acabei esquecendo de pôr o slide aqui, mas no começo da aula a gente perguntou, eu pedi, né, que vocês pensassem qual era a impressão de vocês sobre a física, né? Que vocês achavam que era física. Eu quero que vocês coloquem no comentário do post do Classroom o que vocês, né, entenderam que é física na aula de hoje, né? Se vocês quiserem, pode fazer o que é física mecânica também, né? Então, é isso, a aula, a primeira aula de física mecânica. Obrigado e até a próxima.